Livro de Lucas 9, 59 a 62. Aleluia. Eu vou voltar uns anos atrás aqui para achar os versículos, porque a gente só citava, já estava lá ali no... Me lembra de quadro negro, não é quadro negro não. Voltei mais atrás ainda, para ali no telão. Diz assim então, no capítulo 9, e nos versículos 59 e 62. Voltou rápido no século 21, amém. Então, que diz a palavra, Lucas 9, 59 a 62. E o outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa os mortos sepultarem os próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Deus está falando ao seu coração através desta palavra. Deus está falando no seu coração. Preste bem atenção no que está escrito aqui, ó. O próximo. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os que não são aptos, o que acontece com eles? Eles ficam parados, eles não são usados, eles não são contratados, eles não são preferidos, eles não são requisitados. Os inaptos, eles ficam a vida inteira sem fazer nada, porque se eles assumirem uma responsabilidade através da sua pouca expressividade, eles não vão ser úteis para o contrato deles, para aquilo no qual eles foram contratados. E Deus, como já sabe, Deus disse, só os aptos eu quero no meu reino, só os aptos, porque o meu reino precisa crescer, o meu reino precisa conquistar a terra, no meu reino precisam soldados valentes, soldadescas valentes, precisam de pessoas de visão, precisam de pessoas proativas, precisam de pessoas de foco, precisam pessoas que estejam com toda a atenção voltada para a minha obra, para o meu trabalho, para o meu reino, porque no meu reino tem muito trabalho. Existem muitas vidas que precisam vir para o meu reino, diz Deus. E aqui o Senhor está falando, e eu quero falar hoje sobre não olhar para trás. Estamos já há um mês falando sobre sonhos. Você sabe que só sonham os que são aptos, os que têm foco. Só sonham os que vislumbram o futuro e não ficam presos no presente e nem no passado. Só sonham aqueles que têm fé em Deus, como já vimos aqui. Só sonham aqueles que se expressam. E eu falei há poucos instantes, em nossa igreja nós nos expressamos como? Vi alguns exemplos. Vindo aos cultos, aos quais nossa vinda é imprescindível. Indo à célula, também é imprescindível a nossa ida. E também, nós nos amando de todo o coração, nos amando entranhavelmente, com toda a nossa vida, uns aos outros, nos acolhendo, nos aproximando uns dos outros, e não deixando ninguém sofrer ao nosso redor. Conforme Jesus, não podemos hesitar em atender o seu chamado.
nem sermos presos a coisas inúteis, a coisas mundanas, nem sermos distraídos com coisas que não agradam a Deus. E essa distração nos tira a atenção, nos tira o foco, nos tiram os pensamentos, nos tiram a visão daquele grande chamado, daquela grande obra, daquele grande encargo, daquela grande responsabilidade de ser um pastor, responsabilidade de ser um líder de célula, um servo de célula, responsabilidade de ser um diácono, responsabilidade de ser um líder de departamento, responsabilidade de ser um discípulo, um 12, responsabilidade de ser um membro da igreja de Jesus. Nada pode nos distrair nesse mundo. Esse mundo quer nos distrair, quer tirar a nossa atenção de Jesus. Satanás faz esta provocação toda, porque Satanás sabe que no momento que nós nos focarmos em Jesus, no momento que nós o servirmos de coração, de gostosura, de gosto, de verdade mesmo, por querer, por aptidão, por amor, por paixão, servirmos a Jesus e o adorarmos, as bênçãos de Deus serão transbordantes em nossas vidas. Os milagres de Deus serão extraordinários. Os milagres de Deus acontecem de maneiras gloriosas. Eu já experimentei isto, já experimentei no momento que a igreja se focou, que a igreja buscou a Deus, que as pessoas creram em Deus e creram no profeta. Naqueles momentos eu pude observar pessoas sendo curadas de enfermidades enquanto eu ministrava, pessoas recebendo prosperidade de Deus enquanto eu ministrava, nem precisava orar, pessoas sendo libertas de demônios enquanto eu ministrava. Quero que você se desperte para isto. Deus quer trazer este tempo novo aqui no nosso meio, este sonho novo de vermos aqui o Espírito de Deus, esse lugar impregnado pela presença de Deus, não impregnado pela cerração, pela fumaça de bombas, de louvores humanos, de estrelatos dos homens, mas de unção de Deus, da fumaça do trono de Deus, da presença de Deus, a glória, aquele que é digno de receber, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi para o céu, mas que disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Quero lhe dizer, preste atenção, este tempo que eu estou falando está chegando aqui na igreja. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que isso vai acontecer aqui. Se você prestar mais atenção a isso ainda, isso vai acontecer na sua vida. Os milagres de Deus serão tão grandes e extraordinários que nós não vamos ter vontade de terminar o culto. Vamos dizer: mas já terminou? Mas estava tão bom. É a mesma coisa quando eu visitava a Marilene, com meu coração apaixonado, que até agora estou. E eu chegava a hora e eu via que o meu cunhado queria trabalhar, estava ficando uns dias na casa da minha sogra. Sempre pensava: esse rapaz não vai embora. E eu dizia: mas eu tenho que ir embora. Eu dizia: mas eu não quero ir embora ainda. Eu quero ficar mais um pouquinho com a Marilene. Eu tenho que pegar o ônibus, eu quero ficar mais um pouquinho. E queria ficar mais tempo. Eu quero que esse tempo venha para você também, não mais para as pessoas, mas voltado para o alto, voltado para Deus. É tão boa a presença de Deus, é tão bom estar na casa de Deus, é tão bom ir na célula, é tão bom ver os milagres, é tão bom ser curado, é tão bom ser próspero, é tão bom ver a família edificada, a família resgatada, a família transbordante de alegria, os filhos voltando no mundo para Deus. Porque este mundo quer arrebatar a nossa família, irmãos. E a Bíblia diz, no livro de, melhor dizendo, o que significa olhar atrás? E
Quando então nós nos convertemos a Jesus, a gente abandonou esse mundão, não é verdade? Eu me lembro da minha conversão, foi um amor a ser primeira vista, irmãos, me converti mesmo, abandonei todas as coisas deste mundo, tudo mesmo, que naquele dia que eu fui naquele dia, eu sou até agora, para a glória de Jesus. Me converti mesmo, num culto, nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Me converti, eu decidi fazer uma aliança com Jesus e Deus me mudou. Imagina, todos os vícios que eu tinha parou ali parou. Toda a vida de mentira, de pecado parou ali. Toda a vida de mundanismo parou ali. A partir daquele momento eu tive uma nova vida. Eu não bebia, mas se eu bebesse, eu não beberia mais. Eu não me drogava, mas se eu me drogasse, eu não me drogaria mais. Ali mudou. E sabe que a Bíblia diz, João capítulo 2, versículo 15, que nós não devemos amar este mundo. Nós não devemos amar este mundo. 1 João 2,15, porque quem amar este mundo, o amor do Pai não está nele. Nós saímos lá deste mundo. A concupiscência da carne, dos olhos, tudo é no mundo. Nós saímos desse mundo, não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. E o que significa olhar para trás? É começar a olhar para esse mundo. Eu tive o maior cuidado na minha vida para não olhar mais para o mundo, para não ser mais do mundo. E glória a Deus que faz 51 anos que eu não sou mais do mundo. Que Jesus mudou a minha vida, mudou até a minha linguagem, até a minha língua. Eu não sou um fofoqueiro, irmãos, certo? Nunca fofoquei de ninguém, nem dos meus pastores, alguns colegas que não me trataram com a elegância que eu merecia, que eu acredito. Eu nunca os critiquei, nunca os expus, eu nunca critiquei, nem menti, e nem falei mal dos meus irmãos, dos meus discípulos, minha família. Porque nesse mundo é comum lá essas coisas. Eu saí desse mundo, sou agora um cidadão do reino de Deus. E eu não quero olhar para trás. Sabe o que é olhar para trás? É começar a olhar para esse mundo. É começar a olhar para as coisas deste mundo. É sentir saudades do que ficou para trás. Jesus falou dessa saudade, ele falou a respeito disso, em Lucas 17, 32, Lucas 17, 32, Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela vivia nesse mundão de pecado, irmãos, o mundo de Sodoma e Gomorra. Eu acredito que o mundo de hoje está muito parecido com Sodoma e Gomorra, irmãos. Se não estiver pior, eu desconfio que está pior, certo? Do tempo de Ló, o tempo de Sodoma e Gomorra. E Deus disse para Ló, sai deste lugar, Ló, leva a tua família, porque eu vou destruir esta terra, eu vou destruir este lugar. Não é possível o que essas pessoas estão fazendo ainda continuar existindo. Olha o exemplo que eles estão dando, o exemplo que eles estão transmitindo para os demais povos. Aí disse para Ló que era justo, que era um homem de Deus, que não vivia no mundo, vivia ali, mas não vivia no mundo. Nós vivemos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Nós trabalhamos aqui no mundo, mas não somos iguais, não temos a cultura trabalhista do mundo. Nós temos nossas famílias aqui no mundo, mas não temos a cultura também, os princípios mundanos para criar nossos filhos, para dirigir o nosso lar. Nós somos um país capitalista e gostamos do capital, não trocamos pelo socialismo comunista que aí está, mas não temos uma cultura capitalista como tem o mundo.
Só querer, só querer, só querer. Nós também repartimos o pão como cristãos. E o livro de Gênesis 19, 17, vamos ver o que diz. Gênesis, Jesus falava, fazendo alusão a esse texto aqui, né? Assim que os tiraram da cidade, os anjos tiraram Ló e a família, né? Um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. E o versículo seguinte: agora não abri a Bíblia, fiquei só lá, né? Só até aí, obrigado. Então vamos ler muito texto. A mulher de Ló, ela, como disse Jesus, que ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela se converteu numa estátua de sal. Mas o olhar da mulher de Ló para trás não era por curiosidade. Vou olhar para trás, tem um barulhão que está acontecendo, vou olhar para trás para ver o que está acontecendo. Essa palavra, olhou para trás, no hebraico, significa que ela olhou com desejos, olhou com intenções de voltar atrás, de voltar para lá. Ela olhou com pesar de ter deixado tudo aquilo, com amor por tudo aquilo. Ela não olhou por curiosidade. Quando nós olhamos para este mundo, não por curiosidade, vamos olhar porque temos olhos, é verdade, mas olhamos por interesse, porque ela olhou com interesse de viver ali, interesse daquelas coisas, interesse do mundo. Quando ela olhou para Sodoma e Gomorra com interesse, a Bíblia diz, porque Deus diz, não olhe para trás, não almeje, não queiram mais. Ela desobedeceu, virou numa estátua de sal. Era tanta a ordem, tão forte a ordem do Senhor, e a ordem do Senhor era tão rígida, que ela virou numa estátua de sal. Quem vai em Israel passa lá por aquela estátua, que diz, é uma pedra que tem lá, né? Ali está a estátua da mulher de Ló, quando ele olhou para trás. Por quê? Porque ela olhou com segundas intenções, ela queria voltar para o mundo. Há muitas pessoas que estão na igreja e estão com o olhar no mundo. Muitas pessoas que estão com vontade de beber, antes eram alcoólatras, Jesus libertou, estão com vontade de beber. Muitas pessoas com vontade de se drogar, muitas pessoas com vontade de adulterar, de se relacionar sexualmente ou ilicitamente no sexo, de cometer adultério. Muitas pessoas com vontade de mentir. Muitas pessoas olham para o mundo, olham para essas coisas do mundo com desejos no seu coração. E você sabe que quando isso acontece, o que nós vemos no começo? Não são aptos para o reino de Deus. Jesus disse que quem olha, coloca a mão no arado, que a gente já saiu desse lugar lá, né? E olha e deseja voltar para esse lugar, não é apto para o reino de Deus. Porque quem trabalha na agricultura sabe, quem está arando, lavrando, ele precisa olhar para frente, cuidar dos bois e cuidar do arado, para que ele não saia da verga, ele não saia do risco, ele não saia da vala, ele não,
e aquele trabalho que ele esteja fazendo seja um trabalho bem feito. Era preciso ele estar ali atento, ele está ali olhando, ele está com os olhos fixos. Se ele olhou para trás, o arado pode cair. Eu já trabalhei com arado, né? Desde 8 anos, era muito pequenininho, olhava para um arado com uns 25 quilos mais ou menos, né? Olhava para trás, aí o arado caía, e quando caía, ele poderia me cortar, porque uma lâmina grande assim, né? Ou poderia cortar os bois. Se olharmos para trás, nós podemos nos cortar, nos ferir e ferir os outros. Nós, como igreja, não podemos olhar mais para este mundo, olhar mais para trás, mas como vamos fazer isto? É olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é nos preocupando mais com a igreja, é nos preocupando mais com a obra do Senhor, é nos entretendo com aquilo que o Senhor tem nos dado, é sentindo prazer na lei de Deus e nela meditando de dia e de noite. Deus quer que isso aconteça, porque Deus quer ter prazer em nós, prazer na sua igreja. Dê um forte aplauso para o Senhor. Estátua de sal, está em Gênesis 19, 26. Oh, meu Deus. Vamos falar sobre algumas dificuldades de desprendimento. Muitas pessoas não conseguem se desprender disso que eu estou falando, irmãos, do mundo, certo? Porque esse mundo que Jesus nos libertou, fomos libertos desse mundo. Gálatas, no capítulo 5 e versículo 1, ali está escrito que nós somos libertos desse mundo e não desejamos voltar mais para lá. Quem quer voltar para ser o que era antes? Acho que ninguém, né, irmãos? Eu não quero, sobre hipótese alguma. Assim foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Escravidão está falando também do Egito. Lembram o que aconteceu no Egito? Lembram o que aconteceu no Egito? Que Deus libertou aquele povo? Deus libertou aquele povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. Aleluia! Vamos em Números, capítulo 11, versos 4 a 6. Números 11, 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Israel tinha sido liberto da escravidão do mundo. Povo escravo, povo sofredor, povo sem dignidade, povo sem referência patriótica. Deus agora o tirou de lá, estava lhe dando um nome e uma terra para habitar, uma nação, que era a nação de Israel. E agora essas pessoas se queixando, essas pessoas dizendo: queremos voltar para lá. Como isto? Queremos voltar para lá? Só porque não tinham os melões e os pepinos e as cebolas para comerem? Porque voltar para este mundo, irmão, só porque alguma coisa não deu certo na vida da gente? Nem todas as coisas dão certas no momento que a gente quer, mas todas dão certas no momento que Deus quer. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades. Estava indo para um culto, fui assaltada mão armada, levaram o carro, levaram o meu iPad e o meu iPhone. E eu digo: glória a Deus, sai dali, amém Jesus, glória ao Senhor. Só não vou no culto porque não dá para chegar a tempo. Liguei para o pastor Marcos: prega aí porque eu não vou no culto. Outro final de semana já estava lá. Sabe o que aconteceu? A igreja estava com um carro 2011, Deus deu um carro
2013, uma marca melhor ainda. Meu iPad era um iPad 5, iPhone, Deus me deu um iPhone e nem era novo. Deus me deu um iPhone novo, 6. O iPad não veio ainda, mas virá, se Deus quiser. Então, por que está se queixando? Nós já sabemos o final da história, nós sabemos o que Deus vai fazer. Alguém se queixa de barriga cheia. Os israelitas se queixavam de barriga cheia. Deus tinha mandado maná. Por que está se queixando? Deus dizia. Por que fazem isto? Porque vocês são ingratos. Deus dizia para Israel: tirei vocês de lá, não tinham dignidade, não tinham pátria, vocês não tinham honra, vocês não eram honrados. Eu honrei vocês, estou cuidando de vocês, e vocês fazem isto? Deus está dizendo para a igreja: ó igreja, lembre-se que vocês eram antes. Eu me lembro quem eu era antes, irmãos, o que Deus fez na minha vida. Eu me lembro, irmãos. Será que todos nós nos lembramos? Aleluia. O que Deus fez por nós? Nós não somos tão bons assim, irmãos, mas Deus nos amou, Deus nos ama, Deus gosta de nós. Aleluia. Como guardar-se de voltar atrás? Eu quase não estou enxergando aqui, né? Como guardar-se de voltar atrás. Como que eu vou me guardar que vou impedir de voltar atrás? Alguma coisa eu tenho que fazer, não posso voltar atrás. É muito forte o que Deus está fazendo, e a obra de Deus, como voltar atrás? O diabo quer nos tirar desse propósito, mas não vai não. Cutuca no irmão, diga assim: não vai não, você não vai sair dos caminhos de Deus. Cutuca, não vai sair, se depender de mim, eu não vou deixar você voltar atrás, eu não vou deixar você se entristecer, eu não vou deixar você ficar furioso por alguma coisa que não dá certo. Por que ficarmos furiosos com alguma coisa que não dá certo, irmãos? Não dá certo para todo mundo, irmãos. Não é só para você, tem muita coisa que não dá certo aqui nessa vida. Não dá certo no momento nosso, repito, mas dá certo no momento de Deus. Espera que Deus vai te dar. Uma das coisas, irmãos, é maturidade, consciência espiritual. Maturidade ou consciência espiritual. Isso vai evitar da gente voltar atrás. Ser maduros, ter maturidade, irmãos, ter consciência. Olha o que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu estou numa igreja muito boa, glória a Deus por esta igreja, né, irmãos? Eu me orgulho desta igreja, sirvo há 51 anos. Pastores de outras igrejas digam assim: parabéns, pastor Milton, o senhor é uma pessoa fiel à sua igreja. Eu sou mesmo, irmãos. Fiel ao Brasil para Cristo, amo as demais, mas sou fiel aqui. Nunca ninguém me viu como pastor de outra igreja, a não ser nesta igreja. Será que eu vou ver você um dia? Eu não quero que isso aconteça, você membrar noutra igreja? Não, quero ver você aqui, sempre aqui. É uma igreja muito boa, irmãos, uma igreja digna, é uma igreja de pessoas responsáveis, é uma igreja de pessoas idôneas, pessoas de caráter. É uma igreja que não está preocupada em usurpar ninguém, mas está preocupada em pregar o Evangelho e viver do Evangelho para a glória do Senhor. Está escrito, livro 1 Pedro, capítulo 11, versos 24 e 25. Maturidade espiritual. Se der para nós, não vou terminar a mensagem, abortar alguma coisa, porque é o momento da ceia do Senhor, mas dá para nós andar um pouquinho mais rápido aí, por favor. Quando eu vou falando, você vai preparando o versículo. Quando eu termino o versículo, já coloca ali, porque já perdi bastante tempo agora esperando. Aleluia. Não deu? Firmeza, isso vai nos evitar de nós abandonar os caminhos de Deus. Nós estamos firmes. Firmes, irmãos. O que é firme? Que não se move. Não firme com um palanque banhado, não é verdade? Mas firmes. Estragado o projetor. Tá bom. Está estragado o projetor, o Marco disse. Mas glória a Deus. Vai consertar. Amém? Glória a Deus. Então, firme, nossa firmeza na igreja, nos caminhos do Senhor. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim. Temos uma aliança ou não temos? A nossa firmeza.
Diz a palavra de Deus sobre firmeza, que eu não vou ler o texto, que eu estava esperando pelo computador e não peguei aqui na Bíblia, não vai dar tempo agora. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. E também, o que vai nos impedir de olhar para trás é o nosso voto de compromisso. Hoje tem muitas pessoas que não têm compromisso, irmãos, não têm responsabilidade. Segundo Balmer, um grande filósofo, escritor, a sociedade de hoje é uma sociedade líquida, sai pelos dedos. O que se diz hoje, amanhã já não se diz mais. A verdade de hoje, amanhã já é contestada. Mas precisamos ter compromisso com a obra, com o reino, com as coisas de Deus. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18, ele diz: eu estarei convosco. Se ele é uma pessoa de compromisso, precisamos também sermos pessoas de compromissos. Glória a Deus, amém? Amém, Senhor. Jesus, ao instituir a ceia da aliança, que nós vamos servir dentro de poucos instantes, foi com o propósito de nos manter conscientes da sua morte e redenção por nós. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. Aí ele diz nesse texto que nós devemos relembrar, não nos esquecer, sentir a responsabilidade de nos lembrar daquilo que ele fez por nós. Não podemos ter a mente esquecida, perder o foco, deixar de sonhar. Precisamos relembrar. Hoje à noite nós relembrarmos daquilo que Deus fez por nós, dos nossos sonhos. É a noite de nós colocarmos em ação os nossos sonhos. Para finalizar, quero perguntar a cada um de vocês que aqui está, sobre os seus sonhos, seu sonho de santidade. Você se esqueceu dele? Deixou-o para trás? Não tem buscado mais a santidade, a sua vida de oração, de santificação, de comunhão com Deus, vida de dinamismo, uma vida dinâmica, uma vida que não fica nas mesmas coisas, não anda em roda, não anda em círculo, melhor dizendo, não preocupada com picuinhas, mas uma vida dinâmica, uma vida que procura coisas maiores, mais firmes. O seu sonho de prosperidade. Quanto falamos aqui na igreja? Aqueles que disseram, eu quero isso para mim, eu estou vendo na vida deles prosperidade, irmãos. Deus tem aberto portas, Deus tem dado muitas coisas para eles. O seu sonho de bênçãos na família. Eu tenho um sonho de toda a minha família ser salva, e a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Toda a minha família. Eu tenho só 3 irmãos que não são salvos ainda no segundo casamento do pai, e um outro que está desviado, meu irmão de pai e mãe. Os demais todos se converteram, todos vieram para Jesus porque eu tive um sonho. Eu quero que nessa noite Deus ressuscite os seus sonhos, da sua família estar na igreja com você, de você ter o seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos na igreja, todos servindo a Deus. Glória a Deus. O seu sonho de êxito no ministério, das suas células. Esse sonho, irmão, você olhou para trás? Você não alimenta mais esse sonho? Sabe o que alimenta o nosso sonho? A nossa fé. Cadê a sua fé para colocar dinamismo nesse sonho, fazê-lo realidade? De ganhar alma para Jesus. Sonhos de virmos uma multidão de gente aqui na igreja, e esse sonho, eu estou com ele bem vivo ainda. Eu tenho chorado aqui muitas vezes, tendo meu sonho, Senhor. Coloca mais alguém para sonhar comigo. Queremos Novo Hamburgo para Cristo. Você desistiu, olhou para trás, não está sonhando mais, nem quer vir mais nos cultos às vezes. Coloca um monte de empecilho, mas por que, irmão? Será que somos tão bons assim?
que estejamos com tanto discurso. Quem somos nós para termos discursos? Quem sou eu? Que eu era antes do que Deus me fez. Eu não tenho que ter discurso nenhum, irmãos. Nem discutir comigo, nem com ninguém, nem com nada. Os seus sonhos, aleluia, os seus sonhos de generosidade. Quantas pessoas tiveram um sonho de ajudar as pessoas aqui? Quantas pessoas tiveram um sonho de ajudar até a família da fé e estavam trazendo até primícias? Cadê os seus sonhos? Quem foi que colocou água nos seus sonhos? Eu desde que comecei a ser primicista para o meu discipulador, irmãos, Deus começou a me abençoar tanto. Por que eu vou desistir? Qual foi a boca satânica que andou bafejando palavras, que isso é coisa de homens, que isso não é coisa de Deus? E estava dando tão certo. O nosso sonho de sermos uma igreja em célula, você não está numa célula mais. O seu sonho de ser um êxito, um discípulo, ter uma multidão de discípulos, mas não para você. Os discípulos não são seus, são de Jesus. Existe um pastor aqui, sim, que é o pastor deles. Você não é pastor deles. Quais são os seus sonhos? Seu sonho de poder, de estrelismo? O seu sonho de ombrar juntos? Estava tão feliz ontem no bairro São Jorge, os irmãos, depois de ter construído aquela churrasqueira linda, estavam ali, com aquela chuvarada, fazendo churrasco, o churrasco da vitória, o churrasco do êxito, o churrasco da conquista. Deus quer ver isso aqui na igreja, a festa da conquista, a festa da alegria, a festa do júbilo. Não olhe para trás. Quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quem sabe você tem olhado para o mundo, quem sabe está com carnalidade na sua vida, e por isso você não está olhando mais para cima, mas para o alto. Volte-se para Deus hoje. Quem está falando aqui, o ancião. Quem está falando aqui foi menino, pregador do evangelho, foi adulto, pregador do evangelho, foi um senhor, pregador do evangelho, é um velho pregador do evangelho, e posso dizer, como disse o salmista Davi: nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O justo, aquele que olha para cima, aquele que olha para Deus, aquele que levanta a cabeça, aquele que está na frente, aquele que está na vanguarda, aquele que se levanta e disse: sai da frente, Satanás, porque eu não vou olhar mais para ti agora, eu quero só servir a Jesus.